Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero fazer com você a correção dos exercícios referentes ao aulão sobre Terra Sonâmbula de Mia Couto. A primeira questão era Federal de Uberlândia. E o que ela pede? A alternativa incorreta. Essa foi até fácil, né? Veja, qual é a incorreta? É a letra C, que fala o seguinte: a combinação entre a tradição oral moçambicana e a tradição literária de origem europeia. Isso está correto, essa é uma marca de toda a literatura africana, essa fusão da literatura escrita, que é europeia, e da literatura oral, da cultura oral, que é africana, né? Bom, ocorre sempre de modo tenso, mostrando a distância, não. É a aproximação, aproxima esses dois universos, ou fundir esses dois universos, o oral e o escrito. Portanto, para a primeira questão, você deve ter assinalado aí a letra C. Segunda questão, também da Federal de Uberlândia, pega um trecho do livro, né, do romance de Mia Couto, Terra Sonâmbula, que é um trecho lindíssimo, né, que tem o discurso, né, a conversa entre Surendra e o Kinzo. E você vê que o Surendra me lembra muito, não sei porquê, aquela música do John Lennon, Imagine all countries, quer dizer, ele tem uma visão muito idealista, muito sonhadora, né? Tanto que ele fala assim, eu não gosto de pretos, Kinzo. Como? Então, gosta de quem? Dos brancos? Também não. Já sei, gosta de indianos, gosta da sua raça? Não. Olha o que diz o Surendra, olha que sonhador. Imagine all the people. Eu gosto de homens que não têm raça, é por isso que eu gosto de si, Kinzo. Muito bem, com base no diálogo transcrito no enredo do romance, é correto afirmar que a letra A fala assim: a conversa ocorre ainda no início da guerra, quando Kinzo havia impedido a destruição da loja. Não, Kinzo havia impedido o roubo, ou melhor, um furto nessa loja, lembra, né? Mas pouco depois, esse roubo foi evitado, mas a loja foi incendiada. Então ele não conseguiu evitar essa tragédia, né? Letra B. O romance mostra como o racismo que atravessa a sociedade moçambicana, devastada pelas guerras, é consequência imediata da colonização portuguesa. Não esse radicalismo deve ser evitado, não é só da colonização portuguesa, mas outros elementos, outros fatores entraram na composição desse racismo, né? Bom, letra C. O romance pretende apresentar os dilemas que geraram os conflitos entre negros e indianos. Que conflito é esse? Povos e etnias distintas que lutam pelo território moçambicano. A luta, a guerra civil que virou tema do Terra Sonâmbula, é justamente entre os próprios moçambicanos, não tem os indianos nessa disputa. Tudo bem, você viu que tem o pessoal da África do Sul que vai se intrometer da Rodésia, o Zimbábue, mas não os indianos, né? Então, letra C está descartada, né? A fala de Surendra revela um desejo radical de convívio harmônico entre os diferentes, capaz de superar noções de identidade baseadas só na raça. Veja como Surendra é um grande idealista, né? Então, essa é que está correta. Portanto, para a questão 2, você deve ter assinalado a letra D. Terceira questão é da Unicamp. Eu acho interessante que a Unicamp pegou um trecho que é muito rico naquilo que caracterizou o estilo do Mia Couto, que caracterizou o Terra Sonâmbula, que é essa sua prosa poética, essa sua linguagem altamente elaborada, que é como a do Guimarães Rosa, né? São textos que a gente tem que degustar, ler devagarzinho, para experimentar, se deliciar com construções como essa aqui, ó. Nem temos onde cair vivos. Você viu? Ele subverteu um clichê, uma expressão, uma frase feita que é: nem temos onde cair mortos. Aqui não, nem temos onde cair vivos. Mandanças, que é uma brincriação, inventou essa palavra, ele misturou, sei lá, mudanças com mandamentos. Olha aí, sonhador de lembranças, inventor de verdades. Isso é tão interessante, tão exótico, tão inusitado, porque veja, lembrança é algo que realmente aconteceu. Agora, sonhar uma lembrança, sonhador de lembranças, que construção engraçada. E veja, inventor de verdades. Veja, como é que se inventa uma verdade? Mas enfim, o que pede a Unicamp? Ela pede o seguinte: na passagem citada, a personagem Kinzo recorda os ensinamentos de seu pai diante do estado desolador em que se encontra sua terra, assolada pela guerra, e reflete sobre a coerência de suas ações em relação a tais ensinamentos. Levando em consideração o contexto da narrativa do romance de Mia Couto, é correto afirmar que a demanda realizada por Kinzo, essa missão que ele vai ter que cumprir, né, e que é relatada em seus cadernos, funciona como
uma espécie de fuga, né, para Mundinga. Ele não vai conseguir fugir, ele, na verdade ele vai encarar, ele vai enxergar o que é a realidade da guerra, não é fuga, né? Portanto, ele não vai se alienar da realidade da guerra, ele não foge, ele mostra como ela é extremamente cruel. A descartada. B. A narrativa contida nos cadernos de Kinzo, lida por Mundinga. O Tuahir é analfabeto, ele não lê essa narrativa. E que tem mais? Olha aí, representa o universo onírico, sim, sonhador, né, do mundo dos sonhos, e não se contrapõe à realidade objetiva das duas personagens, né? Tanto que, olha outro erro, além de não haver essa contraposição, quer dizer, o universo real não se reflete no universo do sonho não se reflete no universo real, não, está tudo errado. Então eu sonho em cima, eu tiro meu sonho, minha fantasia em cima desse universo de guerra. E tem mais ainda, né? A realidade objetiva das duas personagens. E tem um outro erro, que ele fala, as narrativas aparecem no livro de modo intercalado, sem haver intersecção entre elas. Assim, por exemplo, você tem a iniciação sexual do Kinzo e pouco depois vem a do Mundinga, né? Lembra o finalzinho que tem aquele plot twist surpreendente, que você tem a conexão das duas narrativas. Há sim intersecção entre elas, portanto a B está errada, né? Bom, letra C. Segundo a personagem Kinzo, a sua terra, sonâmbula como ele, seria um lugar de sobreposição entre sonho e realidade, tal como ocorre na narrativa que registra em seus cadernos, em que é impossível o estabelecimento de uma delimitação entre o onírico e o real. Verdade, muitas vezes você não consegue separar isso aqui é sonho. Por exemplo, aquele sonho que o Kinzo tem no final, né? Você fica até na dúvida, mas isso é real ou é fantasia? O próprio final do texto, né? Você fica na dúvida, mas isso realmente aconteceu? Não entendi. Lembra que a gente falou na aula? Quando você não está entendendo é que você está sendo muito lógico, muito racional em relação a esse livro, né? Então você tem que quebrar essa relação lógica da leitura e sim você consegue entender. Essa que é a correta, né? Então por que a letra D está errada? O sonho, sugerido pelo termo sonâmbulo, contrapõe-se à realidade. Os dois, como a gente viu na alternativa lá para trás, os dois universos, o sonho e o real, o onírico e o real, eles estão unidos, né? O que mais eu tenho de erro? Em que os limites entre realidade e sonho aparecem bem delimitados. Acabamos de ver na alternativa anterior que eles não estão bem delimitados, a coisa fica realmente confusa. Portanto, para a terceira questão, você deve ter assinalado aí a letra C. Quarta questão, né? Veja que interessante. Pede o seguinte: no que tange à realidade sócio-histórica exposta na obra do escritor moçambicano Mia Couto, Terra Sonâmbula, no breve recorte acima, é correto afirmar que os elementos grifados no excerto fazem analogia direta, respectivamente, aqui, ó, pelos caminhos. Lembra aquele comecinho pesado, tem sido extremamente bonito também do romance, veja. Pelos caminhos, quer dizer, esses caminhos estão ligados à situação moçambicana arrasada pela guerra, né? Então veja aí, pelos caminhos, então esses caminhos são moçambicanos. Ele fala que só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras, a paisagem necessária de tristezas. O que é essa tristeza? É uma tristeza provocada pela guerra, né? Nunca vistas em cores que se pegavam à boca, eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui, o céu se tornara impossível, quer dizer, a felicidade, a vida, que só se pensa em morte, morte, morte. É o Mundinga que consegue separar, lembra? Quando ele faz com que aqueles mortos incinerados no ônibus, Machimbom, sejam enterrados, mas por enquanto a vida não tem seu espaço, só tem espaço para a morte. Portanto, esses termos, caminhos é moçambicanos, tristezas está ligado à guerra e o céu está ligado à vida, portanto, para a quarta questão você deve ter assinalado a letra C. Já a quinta questão, ela cobra de você o quê? Você me diga qual é a importância dos cadernos de Kinzo, né? Muito bem, veja a letra A. Sendo Mundinga semi-analfabeto, os cadernos de Kinzo permitem que ele, à medida que os decifra, perceba que a leitura é um poderoso instrumento. Não há uma resistência, não há uma vontade do Mundinga atacar o sistema, esse poder estabelecido. Não, ele está preocupado com uma criação da sua identidade, do seu passado, né? Então, letra A descartada. Letra B. Sendo Tuahir analfabeto, os cadernos de Kinzo permite que Mundinga, ao lê-los, entretenha o velho. Não é uma obra para entreter, não é um caderno para distrair o velho. Como eu acabei de falar, é um mecanismo para o Mundinga resgatar a sua identidade. Letra C. Ao ler os cadernos de Kinzo para o analfabeto Tuahir,
Muindinga, ao se identificar com o relato, são dois meninos, um menino que está lendo a história de outro menino, assimila melhor seu próprio drama de resistência à guerra, como é essa sua resistência? Sobreviver à guerra e a busca aos pais desaparecidos, né? Essa mesmo, então é uma maneira de tentar entender quem ele é, onde ele ganha forças para buscar quem são meus pais, de onde eles estão. Mas qual é o erro da letra D, professor? Veja, o Kinzo, ou melhor, o Muindinga, né, não está procurando seu irmão desaparecido, né? Ele está procurando quem são seus pais, né? E nem tem irmão, não se fala disso, do irmão do Muindinga. E qual é o erro da letra E, professor? Veja, o Tuair não é o pai do Muindinga, tá? Portanto, meus amores, para a quinta questão, você deve ter assinalado aí a letra C. Sexta questão, olha que interessante, leia os seguintes trechos de Terra Sonâmbula, de Minha Couto, publicado pela editora Caminho, lá de Portugal, em 1992. Então, olha, começa assim o caderno de Kinzo, o primeiro caderno. Quero pôr os tempos em sua mansa ordem, conforme esperas e sofrências. Mas as lembranças desobedecem entre a vontade serenada e o gosto. Veja, as lembranças me desobedecem, elas são subversivas. Então, eu não consigo contar em ordem essas minhas histórias. E aí lá você tem no segundo trecho, quando ele já resolve partir. Ele fala aí, ó, o Kinzo resolve partir de sua cidadezinha, de sua aldeia, né? Deixei o caminho antigo de casa, olha que bonitinho. Me faz até lembrar o Miguelin, né? No final de Campo Geral. O Kinzo, ele tem a necessidade de olhar a paisagem, porque ele vai voltar a ela por meio agora de lembrança. Nunca mais vou ver essas terras, né? Muito bem. A propósito desses fragmentos, assinale a alternativa correta. Veja, a narrativa que o Kinzo faz está em primeira pessoa e a letra A está dizendo que está em terceira, descartada a letra A. B. Em as lembranças de Kinzo submetem-se tranquilamente à mansa ordem. Não, essa mansa ordem, ele não consegue impor a sua narrativa. As lembranças vão tumultuando a cabecinha do coitado. Então, errada a letra B. Letra C. Em 2, Muindinga descreve como começou a viagem ao lado de Tuair. Veja, o Muindinga não é o autor desses cadernos, é o Kinzo quem escreve, né? Descartada a letra C. D. Em 2, Kinzo observa a paisagem de sua infância, a fim de poder voltar a ela mais tarde em lembrança. Bonita essa imagem, né? É bonito isso, né? O escuro me fechava apagando os lugares que foram meus. Ele fala disso, né? Sem que eu soubesse começar a viagem, queria matar as certezas da minha infância. Então veja, é assim, todas essas certezas da infância vão ser derretidas, desmanchadas, mas deixa eu olhar isso aqui que eu vou guardar, né? Guardar uma lembrança desse local em que eu cresci, né? Portanto, essa mesma, correta. Qual é o erro da letra E? Ele fala que é Muindinga que relata, nesses cadernos, os relatos são do Kinzo. Portanto, para a questão 6, você deve ter assinalado a letra D. Sexta questão, PUC do Rio Grande do Sul, né? Veja, tem um trecho aqui que eu achei interessante, é quando o Kinzo chega a Mati-Mati. E eu achei interessante como o Minha Couto brinca com a linguagem, né? Veja, ele fala de um navio naufragado. Veja, é um mal, aconteceu uma coisa de, sabe, uma coisa ruim, uma coisa má, então foi um mal que se estabeleceu sobre esse navio, e ele já mistura com a palavra naufragado. Então, mal e nau são muito parecidos, então fica bonitinha essa construção, naufragado. Sem falar que, olha, falando em bonitinho, tem aquilo que eu falei na aula, né, que me deixa assim, sem jeito para falar, que é o quê? Ele fala de cenas extremamente violentas, situações extremamente violentas, mas numa linguagem muito poética. É como se fosse um eufemismo, né? Aqui, ó, quando ele fala, sujado por 1000 bocas. Então, você lembra essa questão do sujar? É maledicência, queimaram a reputação dele. Então, em vez de falar que ele teve o filme queimaram a reputação, né? Sujado por 1000 bocas, né? Veja aí, as pernas se exilaram daquele sofrimento. Ele apanhou tanto que acabou ficando paralítico. Então, você tem uma forma mais bonita, né? É um eufemismo mesmo, né? Uma forma mais bonita de falar de experiências muito pesadas. Isso não quer dizer que ele esteja glamorizando essa violência da guerra, né? Mas veja, olha, desempregadas coxas, outra expressão interessante, quer dizer, como ele ficou paralítico, ele não tem mais a mobilidade das coxas, então as coisas estão desempregadas. O Minha Couto é muito criativo, né? Bom, mas veja aí, você tem
Com base no trecho e em seu contexto, lê as seguintes afirmativas. Nas obras de Minha Couto exploram, de modo geral, o mundo simbólico moçambicano, a guerra e as tensas relações entre o africano e o europeu. Corretíssima. Esse é o tema, por exemplo, de Terra Sonâmbula. O trabalho com a linguagem literária torna-se evidente a partir da criação de novos vocábulos e utilização de outros com diferentes sentidos, né? Por exemplo, quando ele fala, tem um trecho que ele fala, eu falei do naufragado, ele inventa. Agora, africanidade de parentes, eu acho essa expressão muito interessante, né? Segunda, correta. Terceira, para narrar a violência sofrida pelo personagem, o autor vale-se de eufemismos como sujado por mil bocas, as pernas se exilaram daquele sofrimento e perdeu o sentimento da cintura, quer dizer, da cintura para baixo ele não tinha mais sensibilidade, né? Portanto, todas estão corretas, o que significa que você deve ter assinalado para a 7ª questão a letra E. A 8ª questão, ela vai trabalhar com aquele trecho que é a abertura do Terra Sonâmbula, que a gente analisou detalhadamente na aula. Não precisa nem recapitular, porque a gente aprofundou mesmo, para a gente ver como é muito bem escrito esse livro, né? Ele pede o seguinte, qual é a correta? Olha aí, a letra A diz que no trecho eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Cor é uma coisa que não tem vida, não tem sentimento, não é um ser humano, portanto ela não é ousada. Falar de ousadia, elas perderam ousadia, isso é uma visão subjetiva, isso é uma prosopopeia. E aqui está dizendo que aqui eu tenho um emprego em linguagem objetiva. Errada a letra A. Letra B. No trecho, naquele lugar a guerra tinha morto a estrada, o narrador trata não é da reconstrução, e sim da destruição do lugar. Uma destruição provocada pela guerra. Letra B está errada. No trecho, e os viventes se acostumaram no chão em resignada aprendizagem da morte, o narrador descreve o que pode acontecer com as pessoas e outros seres na guerra. Verdade, né? Você só tem guerra, você só tem morte, 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 então a gente desaprende o trato da vida. Então essa está certinha. Qual é o erro da letra D? Veja, no trecho, a paisagem mestiçada de tristezas nunca vistas, o narrador relata um cenário não é de esperança, é de desilusão, é de falta de vontade de viver, é de desencanto, né? Desânimo, tudo é bambolento. Lembra que ele usa esse termo bambolento, as pessoas se arrastam. Não há esperança, pelo contrário, é um desânimo, né? Portanto, para a 8ª questão, você deve ter assinalado a letra C. 9ª questão, olha aí a PUC agora de Minas Gerais, concentrada nos recursos linguísticos, né, nas figuras de linguagem, na elaboração superpoética da prosa de Minha Couto em Terra Sonâmbula, né? Então há uma identificação de figuras de linguagem. Vamos lá? A estrada que agora se abre a nossos olhos não se entrecruza com outra nenhuma, né? Aqui eu tenho uma aliteração, que é repetição de consoantes. Tem mesmo, olha aí, a estrada, olha o R aqui agora, se abre a nossos olhos, não se entrecruza com outra. Tem muito R aqui, correto. Primeira, verdadeira, né? E tem sim aliteração, que é a repetição do som de consoante. Segunda, na savana em volta, apenas os embaldeiros contemplam o mundo a desflorir. Contemplar é olhar atentamente. Então isso é uma ação humana. E ele está transmitindo essa ação para árvores, para o baobá, para o emboldeiro. Isso é uma personificação ou prosopopeia. Correta. Terceira, um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada, né? Diz aqui que é metáfora. Pessoal, mas eu não posso enxergar o Muindinga como uma representação, uma metáfora da África jovem e África do presente, e o Tuaí como uma metáfora, uma representação da África do passado. Sim, tá certo, é uma metáfora. Não, mas eles são alegorias, eles são representações, tudo bem, mas a alegoria é uma sequência de metáfora, né? E aí o que acontece? Porque não enxergou como metáfora, né? Talvez ela tenha enxergado como alegoria, eles representam diferentes estágios da África. Só que veja, olha a malandragem que você vai ter que ter nos vestibulares. Só que eu não tenho nenhuma alternativa que tenha 1, 2, 3. A 3 é que ficou problemática, né? Mas com certeza eu tenho a 1, com certeza eu tenho a 2. O que me faz dizer que para a 9ª questão eu devo ter assinalado aí, vocês devem ter assinalado a letra C. 10ª questão é da segunda fase da FUVEST. Ó, ela é
novinha, recente, né, de janeiro passado. Então, o que que acontece? Ela pega um trecho, uma reportagem, né, sobre o quê? Da Folha de São Paulo, é isso, né? Então, eles vão falar dos indígenas da região do Xingu, que eles enxergavam os gêmeos como maldição. Então, eles matavam os gêmeos. Então, quando o homem civilizado chegou lá, ele teve todo um esforço, um trabalho para fazer com que os índios tirassem, né, perdessem esse costume, né? E ainda assim os gêmeos são mal vistos, são recebidos com receio, porque tem essa coisa do duo. O duplo parece ser uma maldição. É interessante isso, que isso é muito comum em vários povos. Vamos focar aqui, vamos lá. Qual personagem de Terra Sonâmbula é estigmatizada? O que é estigma? Tem uma marca negativa, né? Pelo mesmo motivo apresentado na matéria. Qual o motivo? Ser gêmeo, né? E olha como essa questão é complexa, né? Veja, quem é que é estigmatizado? Quem é que é marcado? Farida e Carolinda, né? Elas nasceram, né? Elas são gêmeas e por isso elas foram amaldiçoadas. E você se lembra que a mãe de Carolinda teve que fazer de conta que deu um fim, matou a filha para que a maldição não caísse sobre a sua tribo, né? Depois você fica sabendo que não. É que a mãe da Carolinda entregou para um viajante e ela acabou se tornando o quê? A esposa do administrador de Matipati. Mais para frente a gente vai ver isso, né? Mais um plot twist dessa narrativa, né? E a Farida, ela acaba se tornando o quê? A menina que vai ser educada pelo Romão, né, Pinto, e principalmente pela Dona Virgínia. Aí você sabe o que vai acontecer com essa coitadinha, né? Então você tem essa maldição, esse estigma, não só para a mãe dessas gêmeas, que ela acaba participando de um ritual que acaba desaparecendo, né, para ver se livra a tribo da maldição de ter nascido nessa tribo gêmeas, né? Mas essas duas mesmas, né, a Farida e a Carolinda, também são as estigmatizadas. Tá aí, mais ou menos é isso que você deveria ter colocado na letra A. A letra B, olha que interessante, no romance de Minha Couto, como a personagem Romão Pinto representa uma crítica ao dito homem civilizado, porque a reportagem da Folha apresenta o homem civilizado, chega lá no Xingu e corrige, aspas para isso, corrige, né, esse costume dos indígenas do Xingu, né, de matar gêmeos, né? Então o homem civilizado tem o lado bom, o homem civilizado é que apresenta uma evolução para esses povos ditos primitivos. Veja, o Romão Pinto é português, é civilizado, mas o que ele fez? Estuprou a Farida, né? Ele voltou do reino dos mortos, ele quer, veja o que ele faz com a Salima, né? A coitadinha da muçulmana, que ele também estuprou, a violentou sexualmente, né? Então veja como o homem civilizado não tem nada civilizado, ele é um estuprador, ele é um abusador, ele é um explorador. Então tem uma crítica a este europeu, a este homem civilizado, que não tem nada de civilizado, e sim de selvagem, de explorador, de violento, de mau caráter. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação à resolução das questões do aulão sobre Terra Sonâmbula de Minha Couto. Tenho quase certeza que você gabaritou tudo, mas tudo bem, se você errou, não fique chateado, porque, veja, o erro faz parte da aprendizagem, né? Então, espero que as minhas observações tenham ajudado você a compreender melhor este livro, né? Agora, se ficou alguma dúvida, não tenha vergonha, entre em contato comigo e tire essas dúvidas. Um beijo e até o nosso próximo encontro.